E estávamos falando na última aula sobre a responsabilidade civil objetiva, terminamos, e aí entramos na responsabilidade civil pelo fato de outrem. Basicamente eu falei para vocês que, em regra, obviamente você só vai responder pelos atos que praticou e aqueles danos que cometeu, mas o código em algumas situações ele elenca pessoas que vão ser responsabilizadas por fatos praticados por outrem. É interessante você pensar fato, porque se você falasse, por exemplo, responsabilidade civil pelo um ato ilícito de outra parte, você não poderia considerar, por exemplo, a situação da responsabilidade do pai com relação aos danos causados pelo filho. Seria você falar que uma criança, sei lá, de 8 anos teria cometido um ato ilícito. E aí você teria praticamente uma inconsistência sistêmica, né? Uma criança não comete ilícito, ela pratica um ato ali que a princípio não tem punição para ela, né? E é exatamente por isso que teve cuidado o código de colocar a responsabilidade pelo fato de outra pessoa. Não necessariamente que aquele fato seja um ato ilícito, mas que possa ser um fato que gere um dano a ponto de você exigir a responsabilidade civil de alguma pessoa ali a fim de reparar ou compensar a vítima ali que estava envolvida. Então, falamos aqui que em regra o código ele só vai imputar a responsabilidade àquele que age ilicitamente, abusa do direito ou exerce atividade de risco. Ok. Com exceção, a gente está trabalhando exatamente com essa exceção, a responsabilidade civil pelo fato de outrem, em que você tem a chamada responsabilidade civil indireta, ou seja, uma pessoa está respondendo por um ato praticado por outra pessoa. Vimos que, em regra, essa responsabilidade ela é objetiva, depende da análise de culpa e ela será solidária. Tanto aquele que praticou o fato, quanto aquele que é aqui responsabilizado pelo código, eles vão responder de forma solidária. Os dois respondem pela indenização total referente ao valor necessário para compensar e reparar o dano ali. Aí nós vimos aqui que as pessoas indicadas, né, colocamos aqui os dois artigos, as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo, que é o artigo 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados por terceiros. Beleza. O artigo seguinte é o que fala que são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Tomar cuidado que essa responsabilidade civil do 932 ela é um rol taxativo, não tem como você expandir isso para outras situações, são somente essas. A gente começou falando do filho menor que estiverem sob autoridade e companhia dos pais, então os pais pelos filhos menores. Disse aqui para tomar bastante cuidado porque os pais respondem pelos os danos causados pelos fatos dos filhos menores, mas não tem, como ocorre na regra, o direito de regresso. É a única situação em que você não tem a possibilidade de regresso, quando o pai responde pelo ato do filho menor, e essa responsabilidade também ela não é solidária. Não é solidária porque, em regra, você responde só com o patrimônio do pai. As exceções é que você pode ter a responsabilidade subsidiária e condicionada do filho quando for possível, é, quando for a obrigação do filho somente uma obrigação pessoal, nos casos lá de medidas socioeducativas do ECA, e o menor dispuser daqueles meios ali quando o pai não o dispõe, o pai não tem condições. E fica condicionada a possibilidade de, mesmo pagando a indenização, o filho continua tendo o mínimo necessário para viver e sobreviver ali de forma digna junto com os seus pais. Deixei essa questão aqui. Se o filho menor emancipado de forma voluntária assume a responsabilidade civil pelos seus atos, e a resposta é não. Por que a resposta é não? E aí toma bastante cuidado. Porque o próprio artigo 932 ele fala os pais pelos filhos menores. Ele não fala o pai pelo filho incapaz. Porque se fosse o pai pelo filho incapaz, você poderia falar assim, olha, a partir do momento que ele é emancipado, ele se torna capaz. E aqui a literalidade do artigo diz que não, são os filhos menores. Então, a partir do momento que ele é menor, mesmo que ele seja emancipado, ele continua se enquadrando na possibilidade aqui do 932. É interessante que você vai ter doutrinador, como ocorre com o professor Nelson Rosenwald e o professor Cristiano Chaves, que vão questionar essa limitação do filho menor. Por quê?
E eles ainda falam isso. Hoje em dia é muito comum, às vezes o filho fica até mais tarde em casa, mora até lá os 20 e tantos anos em casa, não tem uma renda tão boa assim, às vezes faz uma faculdade, está lá recebendo só um salário de um estágio, ganha lá às vezes menos do que um salário mínimo, enfim, e comete um dano. E se você for partir do pressuposto de que a ótica da responsabilidade civil é centralizar a figura da vítima, talvez em algumas situações em que o filho maior dependa ainda financeiramente do pai, você pode fazer uma interpretação extensiva aqui a ponto de responsabilizar os pais. Né? É um tema polêmico, por óbvio, né? Porque que você estaria expandindo a interpretação, prejudicando a parte que terá que pagar a indenização, mas ao mesmo tempo é uma busca de uma interpretação sistêmica, porque se a finalidade do código, ao falar que os pais se responsabilizam pelos atos dos filhos menores, era exatamente respaldar aquele que sofre um dano para uma possibilidade de receber uma indenização, né, maior possibilidade, digamos assim, quando você tem uma mudança social em que as pessoas passam a ficar mais tempo em casa, mais tempo dependente financeiramente dos pais, parece que a gente deveria fazer também essa interpretação a ponto de incrementar aí a responsabilidade civil dos pais, ainda que os filhos sejam dependentes ali, mesmo que maiores. Né? Então existe essa polêmica, então você vai ter autores escrevendo aí nos dois sentidos, mas para dizer que o filho menor emancipado de forma voluntária pelos pais, ele não assume a responsabilidade pelos seus atos. Continua tendo a mesma aplicação aqui, até porque você tem que lembrar que seria muito bom para o pai, quando tem aquele filho que é vamos pensar assim, uma extensão do capeta, né? Que causa dano para todo lado, que briga na escola, que quebra tudo, que briga com um colega, que destrói carro no estacionamento do apartamento, que vai no shopping e quebra as coisas. Aí o que você faria? Emancipa o menino e pronto, né? Deixa ele se virar com a responsabilidade pelos danos que ele vai causando. E aí seria uma forma de violar essa disposição e essa preocupação do código aqui, e a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Para as outras formas de emancipação, é, não, mas tem uns filhos que, esses dias eu estava até comentando com um amigo meu, que ele tinha um grande amigo que o irmão dele, ele falou, cara, tem uns estudos legais quando você fala de questão de ser mal, de ter uma coisa assim, de não ter medo, não ter dó nem nada, e ele falava que esse irmão do amigo dele nasceu, o menino nem conversava ainda, era criancinha de tudo, e ele gostava de pegar um anzol, que ficava de bobeira lá, e passava no cachorro, assim, ó, e vinha puxando, e o cachorro chorava e ele ria. Então tem uns estudos com relação a isso, né, até dos psicopatas e tal. Mas óbvio que você tem bastante responsabilidade dos pais aí, né? E é exatamente por isso que a gente está falando isso. Seria muito fácil o pai, diante de um filho totalmente deseducado, um filho que não segue ordens, regras, emancipar o menino e deixar o pau quebrar, né? E aí a gente vê que não é assim que funciona. E eu tive o cuidado de colocar aqui emancipado de forma voluntária, porque para as outras formas de emancipação, aí você já vai ter uma discussão na doutrina. Pense, por exemplo, se o menino emancipou e foi uma emancipação legal porque ele já tem economia própria, né? Isso é bem louco. O menino lá com 17 anos, como aconteceu, por exemplo, com o Snapchat, ele inventa um aplicativo e vende lá por 3 milhões. Como que você vai falar que esse menino é incapaz? Ele adquire a capacidade de forma legal ali a partir do momento que ele tem a possibilidade de ter uma economia própria. E aí, me parece que para essas situações, você, óbvio, vai responsabilizar. Ou vamos pensar que o moleque se casa. 16 anos, foi ali e se casou. O casamento, ele já pressupõe, pelo menos pelo Código Civil, que aquela pessoa ali, ela tem um pouco mais de maturidade, ou pelo menos que ela é muito louca, mas que tem um pouco mais de maturidade a ponto de conseguir praticar os atos da vida civil sozinhos. Né? São exemplos aqui das possibilidades mais plausíveis que a gente tem no Código, porque as outras, passar um concurso superior, ou mesmo colar grau em ensino superior também, são praticamente impossíveis, né, no atual contexto, em que a maioridade se atinge aos 18. Eram causas mais plausíveis quando você tinha maioridade aos 21 anos, que foi até 2003, quando o novo código entrou em vigor.
E aí, pensando que é um artigo praticamente copiado do código anterior, você até justificaria essas situações. Agora, hoje, o cara passar num concurso com menos de 18 anos é quase impossível. Formar, né, colar grau na universidade, eu diria que é tão difícil quanto. Teria que entrar, sei lá, com 14 anos, 15 anos na faculdade. Muito difícil. Então, as situações mais plausíveis aqui seria o casamento e a economia própria. Para essas situações, insisto, a maioria da doutrina vai dizer que sim, aí o filho emancipado, como ele tem uma causa legal que justifica a emancipação dele, aí ele já seria sim responsável pelos seus atos. Diferentemente da emancipação voluntária, que é aquela pela mera vontade dos pais, essa não. Essa os pais continuam responsáveis aqui. Então toma bastante cuidado com esse ponto aqui, principalmente o 932, o 934 e o 9928. Artigos caem demais em prova, principalmente porque eles são a exceção, né? Ou seja, em regra, o cara que responde pelo fato de outrem, ele tem não só a responsabilidade solidária, ele responde junto com o outro, como ele tem o direito de regresso se ele provar que o sujeito agiu com culpa. Mas se for o filho menor, a responsabilidade do pai ela não aplica esses dois raciocínios aqui. A gente pula para o próximo inciso, que diz o seguinte. Vou colocar isso aqui sublinhado aqui. Vai ficar mais visível. São também responsáveis pela reparação civil o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. O que é isso aqui? Primeiro, quando a gente fala tutor, estamos falando do Pokémon lá do artigo 1728. Vamos abrir aqui o nosso código. 1728. Basicamente, você tem o tutor, ou a figura da tutela, nessas situações aqui, ó, em que você tem um filho menor e esse filho menor. Caramba. Você tem um filho menor e esse filho menor, ou os pais morreram, faleceram, ou estão ausentes, sumiram, não deixaram notícias, ou mesmo os pais perderam ali o poder familiar. Né? Vamos imaginar que os pais usavam drogas, batiam nos filhos, enfim. São exemplos aqui que a gente poderia trabalhar com a tutela. Então, nessas situações aqui, dentro dessas situações aqui, surge a figura do tutor, que é o sujeito que vai ficar responsável por esse filho menor aqui. O código ele elenca aqui umas pessoas, né? Ou seja, o direito de nomear o tutor ele compete aos pais, principalmente aqui por testamento ou um outro documento autêntico, e se isso não for feito, você incube aqui a tutela dos parentes na seguinte ordem. Os ascendentes, preferindo o de grau mais próximo, ou seja, vai para os avós, bisavós, enfim. Os colaterais, e aqui colaterais a gente pensa em irmãos, primos, tios, e aí vai seguindo. Sempre com a possibilidade do juiz atingir aqui, na verdade, o juiz, né, indicar, né, uma pessoa ali visando sempre o melhor interesse para o menor. Ainda assim, não sendo possível nessas possibilidades aqui, né, não tem ninguém elencado pelos pais, não tiverem ninguém ali elencados pelo 1731, parentes. E aí nessas situações você tem a possibilidade do juiz nomear um tutor que seja ali pessoa idônea e residente no domicílio do menor. É basicamente isso. Vocês vão estudar mais aprofundado lá no direito de família, o que é essa figura da tutela, mas só para vocês saberem que quando você tem um tutor, ou seja, quando você tem alguém que está sendo responsabilizado por um filho menor que teve o pai morto, ausente ou que perdeu o poder familiar, ele, obviamente, se coloca na situação de ser responsabilizado pelos danos que aquele menor causar ali. O mesmo acontece com o sujeito que a gente está chamando de curador. Onde que está a figura do curador? No 1767. Vamos copiar ele aqui. 1767. Se lá você tem
no tutor a figura dos filhos menores, no curador você tem a figura dos incapazes. Então veja, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios ou os viciados em tóxicos e os pródigos. Então, a gente pode colocar aqui o seguinte: são os incapazes. Curador. Se responsabilizam pelos demais incapazes. Por que demais incapazes? Porque os menores, a gente sabe, eles são também incapazes. Menor de 18, relativamente incapaz. Menor de 16, absolutamente incapaz. Então, para os filhos menores, você tem a figura do tutor. Para os incapazes das outras espécies, você tem a figura do curador. E quem que será o curador? Você teve várias mudanças aqui com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa leizinha simpática aqui, 13.105. E aqui a gente tem aqui, ó, aplica-se a curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Então, basicamente, você tem a diferença que acrescenta aqui o cônjuge, o companheiro, né? E, obviamente, o pai e a mãe, que são as figuras que estão ausentes quando você fala do menor, e de forma, vamos dizer assim, subsidiária, aplica exatamente o mesmo raciocínio que a gente tem aqui do tutor. Vão lá ser os ascendentes, os familiares, colaterais, e com uma possibilidade do juiz adequar ali aquele que apresentar ter maior interesse ali, ou às vezes maior apego ou possibilidade de ser melhor para o incapaz. Então são essas as figuras que você vai elencar aqui para falar da responsabilidade do tutor curador. Para o tutor e o curador, você aplica a regra. Ou seja, é possível, isso é uma discussão legal, é possível que tenha, obviamente, o direito de regresso quando você fala da responsabilidade de um pelo fato do outro, e tomar cuidado com isso aqui, ó. Cadê? O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por eles responsáveis não tiverem obrigação de fazer. Não é esse que eu quero, não. Eu quero esse aqui, ó. Cadê? Aquele que ressarciu o dano causado pelo outro, ele pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Então veja, aqui fala descendente, então você tem, obviamente, o direito de regresso contra aquele sujeito que você está sendo responsável ali quando você é tutor ou curador. A doutrina trabalha com um exemplo até interessante e pensar na seguinte situação: pensar que uma pessoa idosa, e aí, sei lá, pega um Alzheimer lá, uma doença séria, ela não tem ninguém, não tem filhos, não tem pais mais, não tem irmão, não tem ninguém. Fica certamente abandonada ali. Mas tinha um caseiro que trabalhava lá com ele a vida inteira, e ele acaba sendo nomeado como curador. Vamos imaginar que esse senhor sai, faz alguma besteira aí, causa dano. Então, em tese, você terá a responsabilidade do curador, no meu exemplo aqui, e do senhor, que é o incapaz, né? E aí você está diante de uma situação que, na maioria das vezes, num exemplo como esse meu, o sujeito que é o incapaz, ele tem muito mais poder econômico de custear aquele dano do que efetivamente o curador, no meu exemplo aqui, um caseiro. Então não faria sentido você não possibilitar o caseiro depois entrar com ação um direito de regresso, né? Entrar com ação solicitando que seja ressarcido ali pelo dano que ele pagou em nome do outro. Beleza? Então, basicamente é isso dos tutores e curadores, não tem muito mais o que falar. Tem alguns autores, agora eu estou lembrando aqui, não é o caso do Nelson Rosenwald, não é o caso do Cristiano Chaves, mas, se eu não me engano, o Tartucci, ele é um dos autores que vão falar que esse artigo 928 aqui
como ele fala incapazes, ele vai retirar a responsabilidade solidária. Então a gente sabe, direito de regresso tem? Tem. Isso, a maioria da doutrina diz que sim. Agora vão ter alguns doutrinadores, eu não tenho certeza, mas acho que o Tartucci é um deles, que fala que, pelo artigo 928 falar que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, né, se a pessoa por ele for responsável e tal, é como se você fizesse exatamente o mesmo raciocínio lá do 932, inciso 1, dos pais com relação aos atos do filho, e também não efetivasse aqui uma responsabilidade solidária. Como isso é um tema polêmico, eu não vou nem colocar nada aqui não. Parta do pressuposto que segue a regra, eu acho que é melhor. Então, a regra é, na situação do tutor e do curador sendo responsável pelos seus pupilos e curatelados, né, você tem responsabilidade solidária, todos respondem, tanto os filhos menores e os incapazes aqui, quanto os tutores e curadores, ok? A gente pula para a próxima, artigo 932, inciso 3, que diz o seguinte: o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais, prepostos no exercício do trabalho, quis lhe competir em razão deles. Isso que é legal. Então, basicamente, aquele empregador, ele acaba sendo responsável pelos atos do seu empregado. O que é interessante a gente destacar aqui? Vou colocar assim, cuidado. Deve existir relação entre o dano e a função desempenhada e lembrar sempre a responsabilidade será solidária e com direito de regresso. Destacar isso aqui. Isso aqui não tem discussão. Então, basicamente, o que o 932, inciso 3 está falando é que aquele empregador, ele se responsabiliza pelos danos causados pelo empregado, desde que, obviamente, aquele empregado esteja desempenhando uma função da relação de trabalho ali. Então, vamos imaginar que o motoboy que atropela uma pessoa enquanto está fazendo entregas, ou mesmo, sei lá, os exemplos mais comuns são os acidentes de trânsito, né, que são os mais fáceis de você verificar. Ou mesmo em uma loja aí, né, vamos pensar, sei lá, um programa de televisão em que o cara faz uma piada lá e uma piada de cunho racista, sei lá, ou promove uma difamação, injúria, calúnia, que seja, enquanto ele está no programa, né? Vamos pensar aqui num Pânico na TV, né? Que é muito comum o Pânico ser processado pelas piadinhas lá, nem sei se tem Pânico mais, mas eu lembro de uma vez fazer um trabalho, uma pesquisa, e fiquei até assustado com a quantidade de condenações que o Pânico tinha. Então veja, o Pânico, ele se responsabiliza pelos atos praticados pelos comediantes ali, que são seus funcionários, né? Essa é a regra, desde que tenha, obviamente, relação com aquela função. Qual é o exemplo? O exemplo é, eu trabalho, sei lá, numa empresa qualquer, trabalho pensar aqui, trabalho numa boate, sou barman de uma boate. Estou indo embora, veja, estou embora, não tem nada a ver com a função que eu exerço lá na boate. Estou indo embora de carro e atropelo alguém, atropelo o Jairo, está atravessando a rua. Tem como você falar que vai ser responsável a boate, né? É óbvio que não terá possibilidade de você responsabilizar a boate de forma alguma. Agora, se eu pego o Jairo e dou uns cacetes nele lá dentro da boate, né, no meio da festa, o Jairo lá, né, vacilando, eu dou um tapa no pé do ouvido dele, você era meu aluno, né, eu lembro, puf, né, tapa no pé do ouvido e tal. Veja, tudo isso vai imputar responsabilidade à boate ali, porque eu sou o empregado daquele empregador ali. Óbvio, como eu disse para vocês, que depois você tem o direito de regresso, evidentemente, né? No meu exemplo aqui, eu fui lá e dei umas porradas no Jairo. Não tenha dúvida de que a boate vai entrar com ação contra a minha pessoa para reaver esse valor ali que foi pago, né? Interessante que essa responsabilidade também, ela é válida quando um funcionário briga com o outro, né? Isso é legal. Então tem uma briga lá dentro, né? Eu lembro de história de um amigo meu que trabalha com obras, é engenheiro. Ele foi fazer uma obra no Pará,
Pará mesmo, um lugar longe lá e extremamente perigoso. E aí os peões dele lá começaram a brigar por conta de uma faca, né? Na hora de almoçar lá, tinham poucas facas, um queria uma faca, e o cara foi entregar a faca pro outro assim, e segurou pelo cabo, e o outro pegou a faca, quando ele segurou, o cara puxou. E aí cortou, né, a mão do peão, tudo lá. E esse amigo meu, aquele problema clássico de não poder ver sangue, né? Como ele era o gerente da obra lá, um engenheiro responsável, teve que levar o cara pro hospital e aquele negócio, né? Olha pro sangue, começa a passar mal e corre com esse cara pro hospital. Mas seria um exemplo em que a empresa, ela será responsável ali por exemplo, essa lesão que o funcionário sofreu pelo outro colega funcionário também, né? Você tem essa responsabilidade aqui pelos danos causados entre os colegas, né? Esse caso dele é legal demais, né? Foi a primeira obra que ele fez, e aí, como engenheiro, e aí eu lembro que quando eu fui perguntar pra ele, a obra lá, como foi, deu tudo certo? Ele, deu, a obra pegou fogo e tal, mas foi show. E eu, como assim? Ele, não, pegou fogo por um outro problema lá, não era coisa nossa não. Então, a gente entregou tudo certinho, depois pegou fogo. Tranquilo. Eu, Então, essa questão da demissão, confesso que eu não sei. Eu lembro pouca coisa de direito do trabalho. Mas eu concordo com você, seria uma demissão por justa causa. Agora aí você tem, primeiro, responsabilidade solidária, lembrar disso. Então vamos imaginar, A passou a faca na mão de B, ok. Quem que vai ser responsável por indenizar B que sofreu danos ali? A e a empresa, os dois, responsabilidade solidária. Mas veja, a partir do momento que você conseguir provar que A foi culpado daquilo ali, né, ou que ele teve a intenção, ou que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, você, a empresa, pode reaver o valor que você pagou para a indenização pelo dano que B sofreu, né? E aí o dano aqui, no meu exemplo, é cortar a mão. Não consigo visualizar um dano diferente desse. E aí, já para esse sujeito que cortou a mão, e eu estou pensando aqui, não sei se ele poderia ser demitido com justa causa, quando ele é uma vítima. Às vezes o cara não fez nada. Tá de boa. Então você precisa do caso concreto, tá? Pode ser, inclusive, que a empresa prove que os dois estavam brigando lá, que cada um foi um pouco responsável ali e joga a, a responsabilidade de um para custear ali o outro, até mesmo considerando isso que você falou, né? Pode ser que os dois percam o emprego. Isso não deixa de ser um dano por conta daquela conduta ali, né? Praticada. Beleza? Aí vem esse inciso 4 aqui, que é bem polêmico, né? O que ele fala? Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então isso aqui é bem louco. Primeiro, a gente pode dividir assim, ó. Estabelecimentos de hospedagem, para facilitar. São responsáveis pelos danos dos hóspedes. E os estabelecimentos educacionais são responsáveis pelos danos dos alunos. O que a gente tem que fazer aqui de forma até crítica? Essa disposição aqui era um tipo de disposição que já existia no outro código, foi uma cópia do código anterior, e ela perde um pouco de força quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor. Porque os donos de hotéis aqui, ou mesmo as escolas, elas exercem no mercado uma atividade de consumo e, quando ela causa dano, você, na teoria, aplicaria a responsabilidade civil de consumo, né? Que já iria abarcar isso aqui. Tudo aquilo que o hóspede ele causa, tudo aquilo que os funcionários causam, tudo aquilo que o próprio hotel como pessoa jurídica ali, por exemplo, causaria, você
já estaria dentro da responsabilidade civil de consumo. Uma outra crítica que a gente pode fazer é a seguinte: por que estabelecimento de hospedagem e escolas? Por que você tirou, por exemplo, sei lá, o dono da boate pelas pessoas que estão na boate? Ou, vamos pensar, o dono do supermercado pelas pessoas que estão lá no supermercado fazendo compras? Por que é só esses dois estabelecimentos aqui? E aí não tem muita explicação, né? Eu penso que é um tratamento desigual aqui para esse tipo de atividade sem qualquer tipo de justificativa. Mas basicamente, quando a gente pensa nessa situação aqui, você pode pensar do dano, e é sempre com relação ao hóspede, com relação ao aluno. Quando eu falo que os donos de estabelecimento de hospedagem e donos de estabelecimento educacionais são responsáveis pelos hóspedes e alunos, você pode ter um dano, por exemplo, de um hóspede com relação a outro hóspede. Então eu estou aqui hospedado num hotel, mexendo no celular ou no notebook, dando aula, e tem o filho do capeta lá, que eu brinquei com vocês, jogando bola ali perto, ele chuta a bola e derruba meu notebook. Então veja, eu tenho um exemplo em que é aquele hóspede, o menino brincando com bola, ele gerou um dano em mim que seria um outro hóspede. Então, dano de hóspede a hóspede. Você vai imputar a responsabilidade a quem? Ao hotel. Um outro exemplo seria o dano do hóspede com relação aos funcionários do estabelecimento. Então, se eu chego lá e empurro, sei lá, a camareira, falo que ela é porca, que ela é suja, enfim, distrato ela de alguma maneira ali, eu vou ser, né, responsabilizado, mas junto com o dono do hotel. Então veja aqui, mais uma vez, responsabilidade solidária, com a possibilidade, por óbvio, do dono do estabelecimento de hospedagem entrar com direito de regresso posterior a mim. E aí tem até um caso, né, que os professores falam aí, eu confesso que eu não sei, parece que um roqueiro que jogou uma cadeira da janela, né, acho que tinha uns fãs lá, coisa assim, e ele jogou uma cadeira da janela nas pessoas que estavam ali. Então seria um exemplo de hóspede causando dano a terceiro. O hotel é responsável? O hotel é responsável. Por óbvio, insisto, essa responsabilidade será solidária e o hotel ele tem, obviamente, a possibilidade de entrar com direito de regresso posteriormente. O mesmo acontece com aluno, né? Um aluno que gera um dano num outro aluno, um aluno que gera um dano no funcionário da escola, um aluno que gera dano no terceiro, né? Óbvio que tem que estar tudo dentro da função ali, né? Então, um aluno, para gerar dano no terceiro, ele, sei lá, taca pedra, né, por cima do muro da escola para acertar os carros na rua. E aí, você tem uma questão interessante que tem dos estabelecimentos educacionais, é o bullying, né? Isso é bem louco. Os bullying praticados na escola, a escola acaba sendo responsabilizada ali. E a ideia, a finalidade, o telos por trás disso é que os alunos na escola eles acabam tendo, ou pelo menos deveriam ter ali, a fiscalização, o apoio, a educação de uma forma geral, pelos os responsáveis pela escola de uma forma geral. E é óbvio que, mais uma vez, você depende de analisar todo o contexto, né? Se você for pensar que os casos, por exemplo, do aluno chegar na escola com a arma e sair matando todo mundo, né? Eu não consigo visualizar uma forma de você responsabilizar a escola nessa situação. Por quê? Está fora do âmbito de proteção da escola. Uma coisa são dois alunos brigar ali e um arrancar uma faca e dar uma facada no outro. Outra coisa é o cara já entrar dentro da escola atirando, né? Que são situações bem diferentes. Porque, veja, você pode exigir um mínimo de segurança, de fiscalização ali quando vai entrar, né? Mas não tem como segurar uma pessoa que já vem com a intenção e atirando e de forma violenta, enfim. Então existem discussões aqui nesses pontos, mas geralmente cai em prova. Quando cai, é bem simples mesmo, né? Como eu falei, esse assunto em si, o que cai muito em prova é o 932.1, dos pais com filhos, e os artigos que vão trazer aqui as exceções, 934 e o 928. Esses outros aqui, geralmente quando cai, ou é a cópia do código, ou é um casinho bem simples. Esses casinhos de bullying, eles costumam cair com uma frequência um pouco maior, né? Por conta da jurisprudência. Então você tem lá um exemplo em que os coleguinhas
tiram fotos do outro lá, faz montagem, cria uma rede social e tal. Beleza? E aí sobra o último inciso aqui do nosso artigo, 932, que diz o seguinte: os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Um artigo até desnecessário, né? Que a gente sabe que tudo aquilo que é fruto do produto do crime, ele acaba tendo que ser reavisto para o Estado e posteriormente para a vítima. Um exemplo que a gente poderia aqui dar é, sei lá, um funcionário público que furta os computadores lá do lugar que ele trabalha e entrega para os familiares, né? Dá lá para o filho, para a esposa e tal. O que seria a responsabilidade pelo fato de outrem? O fato do sujeito ter furtado ali, na verdade, ele ter, qual que é o crime? Peculato. Ele ter praticado o peculato com aqueles bens do local em que ele trabalhava e distribuiu para os familiares. Então você tem a responsabilidade dos familiares, ou seja, gratuitamente houverem participado dos produtos do crime, que receberam aquele produto, aquele computador, até concorrente quantia. Então, o que eles são obrigados a fazer? Devolver, restituir aquilo que foi o produto do crime. Mesmo que, vejam, eles não tenham sido autores do crime. Eles só participaram dos produtos do crime. Eles têm acesso ali aos produtos do crime, na maioria das vezes, por desconhecimento mesmo. Então tem a responsabilidade deles de restituírem aquela concorrente quantia ali, concorrente quantia, na expressão do código, que seria o próprio produto do crime. Então a gente encerra aqui. Tem um último ponto importante a falar, que é o seguinte: quando eu falei aqui em cima, que eu lembrei, quando eu falei aqui em cima que a regra é que a responsabilidade civil pelo fato de outrem será objetiva, tomar cuidado, vou colocar assim, será objetiva com relação do terceiro com relação ao causador do dano. Entretanto, do causador do dano com a vítima será uma responsabilidade civil subjetiva. Então veja, quando eu falo que a regra é que a responsabilidade civil pelo fato de outrem ela é objetiva, eu estou falando que ela é objetiva da relação existente entre o terceiro que está sendo responsabilizado e o terceiro que cometeu o fato e aquele que está sendo responsabilizado. Exemplo aqui. Eu trabalho numa empresa que vende pizza. Sou entregador. Aí o que acontece? Eu vou e atropelo uma pessoa na rua. A responsabilidade da minha empresa, sei lá, Pizza Hut, com o dano que eu causei ao Jairo, que é o cara que eu atropelei, ela é uma responsabilidade objetiva. Então veja, a responsabilidade da Pizza Hut com relação a mim enquanto causador de dano. Só que você precisa sempre lembrar que a responsabilidade minha com o dano que eu causei no Jairo, ela é uma responsabilidade subjetiva. Precisa demonstrar o dolo, que é a culpa grave, ou qualquer uma das possibilidades da culpa leve, imprudência, negligência, imperícia. A partir do momento que o sujeito demonstrou isso, aí sim surge a responsabilidade para o Jairo e surge a responsabilidade para a Pizza Hut. Então, quando eu falo responsabilidade objetiva, é da relação entre aquele que é o responsável e o terceiro que ele está abarcando ali, que ele está sendo responsabilizado também. Quando eu falo da relação entre o causador do dano e a vítima, é uma relação de responsabilidade civil que vai demandar a análise de culpa ou intenção pela culpa grave ali, culpa leve ou culpa grave. Beleza? Então, por hoje era isso.